Olá, gente. Vocês que acompanham os meus vídeos nas páginas do Instagram, Facebook, YouTube. Então, o tema que eu tenho sempre falado é o tema sobre o cangaço. Em especial, eu falo sobre o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. O meu método, os métodos adotados são das ciências do direito, da psicologia e da psicanálise. Fazendo-se necessário dizer que, para que a gente faça uma análise dentro dessa linha, nós precisamos também conhecer a vida pregressa da pessoa, se possível, até dos seus antepassados. Exatamente isso que eu fui buscar na literatura para poder falar sobre a personalidade, o comportamento do virgulino e então trabalhar essa parte que eu tenho colocado de complexo lampiônico, porque na realidade é um complexo estudar o virgulino, né? Vamos começar então pela vida dos pais e dos avós de Virgulino, né? O avô de Virgulino chamava-se Manuel Pedro Lopes e era casado com a dona Jacosa Vieira da Soledade, né? Então, tinha a sua filha, deve ter outras, mas eu vou me apegar mais à filha chamada Maria Sulema da Purificação. Os avós do Virgulino, eles trabalhavam, a dona Jacosa, em especial, ela trabalhava na casa dos Nogueira, José Barbosa Nogueira, né? E então, o senhor José Barbosa Nogueira, ele tinha um filho chamado Venâncio Barbosa Nogueira. À época, o Venâncio, chamavam Venancinho, né? E a dona Jacosa, ela tinha essa filha Maria Sulema da Purificação, que morava na casa do Nogueira, e então o Venancinho vai ter um caso, né, com a filha da dona Jacosa, que é a Maria Sulema da Purificação. Dizem que a garota tinha em torno de 15 anos a 16 anos de idade. Não se sabe precisar exatamente a idade, mas era uma jovem e o Venancinho também era um jovem, né? E então eles tiveram um caso e a Maria Sulema da Purificação, ela fica grávida, né? Quando ela fica grávida, aí o que acontece? A família Nogueira não queria aceitar, digamos, aquele neto, né? O neto viria, o neto ou neta, né? Viria, e eles não queriam aceitar, e então resolvem, né, colocar, digamos, um pano em cima para abafar o caso, aí então resolvem procurar um rapaz, uma pessoa que quisesse casar com a Maria Sulema, porque aí, no caso, como ela estava grávida há pouco tempo, ninguém sabe exatamente, mas aí ela sabia que estava grávida, contou para a mãe, e então o caso inicia assim. Então, arranjaram um senhor chamado José Ferreira dos Santos, e José Ferreira dos Santos aceita casar com a Sulema, né? Certamente ele não sabia que ela estava grávida, naquela época não existiam os testes de gravidez como se faz hoje, né? Se detecta logo, né? Então, mas ela sabia que estava grávida, né? Aí arrumaram o casamento e o José Ferreira dos Santos vai ganhar uma faixa de terras com alguns animais, né? E então casa-se com a Sulema, né? Então, desse relacionamento, né,
essa criança nasce, o primeiro filho da Sulema vai chamar-se Antônio Ferreira da Silva. Né? O Antônio Ferreira da Silva era filho da Sulema, mas não era filho de José Ferreira dos Santos, e sim de Venancinho. Né? Mas tudo ficou abafado, escondido, tudo bem. Então, a Sulema depois ela vai engravidar pela segunda vez, e depois a terceira vez, que vai ser o Virgulino Ferreira da Silva, ou dos Santos. Existe essa controvérsia aí, dos Santos ou da Silva. Dos Santos seria o do pai, mas dizem que é da Silva, né? Aí tudo, então ficou essa dúvida aí, mas sabe-se que Lampião, ele era filho de Maria Sulema da Purificação com José Ferreira dos Santos, mas não era irmão por parte de pai do Antônio Ferreira da Silva, certo? Então, aí já começa. Mas aí, a Maria Sulema, nessa terceira gravidez, ela vai dar à luz, né, na casa de sua mãe, Dona Jacosa Vieira da Soledade. E Dona Jacosa havia ficado viúva de poucos meses. Dizem que uns 6 meses aproximadamente ela estava viúva, muito triste. Aí a Sulema resolve ter o filho na casa da mãe e deixa o filho para a mãe dela criar, né? A avó vai criar o Virgulino, né? Então, a avó está de luto e o Virgulino vai preencher aquele vago, vai, digamos, tirar o luto, a tristeza da sua avó, né? O que é que acontece? O Virgulino, ele foi deixado nessa circunstância. Entretanto, o que eu questiono ora, se a Maria Sulema já tinha 2 filhos, né? Os 2 primeiros filhos, o primeiro era Antônio, o outro eu esqueci o nome, mas não tem problema, mas tinha o segundo. Por que a Sulema vai deixar justamente o filho que ela vai dar à luz ali, que ela precisava amamentar o filho, criar o filho, dar toda a assistência de uma mãe, e ela, né, vai e deixa o filho lá. Eu não sei, né, mas seria uma espécie de rejeição? Não sei, não sabemos, mas isso vai influenciar na vida de uma criança, né? Porque a Sulema, ela poderia ter deixado o Antônio ou o outro filho, que já eram criados entre aspas, eram garotinhos, eram pequenos, mas fariam mais companhia a Dona Jacosa do que o Virgulino, que era novinho, precisava ser amamentado, né? Precisava dos cuidados, do afeto, do aconchego da mãe. E, estudando conforme eu estudo e sigo a linha freudiana, Freud diz que a grande perda, a primeira perda na vida de um ser, né, de um ser humano, é o seio materno, né? Então, o Virgulino não, digamos, não mamou, né? Porque certamente a Sulema deu para a mãe criar e ela não ia sair todos os dias para ir amamentar o filho, né? Então, essa criança nasceu e não teve logo digamos assim, o peito, o leite materno, né? Mas justifica-se que era para tirar o luto da avó. Então, como eu também estudo o Freud, o Freud teorizou o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é o seguinte, gente, é uma teoria, né, e aceita no mundo todo, né? Essa teoria é o seguinte: o menino, né, o filho homem, ele vai apaixonar-se pela mãe e vai querer matar o pai, né? A filha, a mulher, vai apaixonar-se pelo pai e vai querer a morte da mãe. No caso, estamos falando do menino, do Virgulino. Então, o Virgulino tinha o quê? Tinha 2 pais, né? O pai biológico, que era o José Ferreira dos Santos, que não cuidou dele, né? E o avô era o pai morto,
né? Então, como é que o Virgulino ia disputar o amor da mãe? De qual das duas mães? Da Sulema, que era a mãe que o gestou, ou da avó, que era a mãe que o criou. Era avó, mas era mãe também, né? Aí fica essa questão na cabeça da criança. Isso é na fase de piano. Já estou falando dos 0 aos 3 anos de idade, que foi o que Freud definiu, certo? Então, o Virgulino teria que matar o pai para ficar com a mãe. Um pai já era um morto, que era o seu Manuel Lopes, né? Pedro Lopes, que era o marido da dona Jacosa. Então, o Virgulino, para disputar o amor da dona Jacosa, teria que matar o senhor Manuel Pedro Lopes, mas Manuel Pedro Lopes já era morto. Então, para ele matar, digamos, simbolicamente, eu sempre estou dizendo, José Ferreira dos Santos, ele não fez ou não faria, ou então ficou aquela dúvida, porque o José Ferreira dos Santos, cuja mãe, aliás, esposa, era Maria Sulema da Purificação, ela não criou, eles não criaram o filho. Então ficou aquela dúvida, né? Como é que o Virgulino vai perceber isso? Lógico que isso é uma teoria, né? Então fica aí essa questão. E a dona, agora vejamos, a dona Jacosa Vieira da Soledade, ela tinha por profissão, ela era parteira, né? Como parteira, ela, para onde ia, certamente, ela levava o seu filho, o seu neto filho, para onde ela ia fazer os trabalhos de parto daquelas pessoas que a chamavam, daquelas senhoras. E, certamente, o Virgulino, muito garoto, e foi crescendo ao lado da avó, acompanhando a avó, né? Porque dizem que o Virgulino viveu até os 18 anos com a avó, né? Então, o Virgulino acompanhava a avó na tarefa, ou nessa, um belo ofício, né? Ser parteira, pegar crianças e tudo. Mas, aí é a questão. Aquela época, as casas, né, inclusive tem aquelas casas que eram de pau a pique, como é que se diz assim, casas feitas de, às vezes nem de tijolo não era de barro mesmo, né, socada ali com aquela, né. Então, essas casas, elas tinham, às vezes, algumas divisões. A casa da Jacosa mesmo, que hoje foi reconstruída há algum tempo atrás e hoje é um museu, ela só tem um quarto, uma sala e uma pequena cozinha e um terracinho na frente, né? Então, essas casas nem porta não tinham, né? Então, só para exemplificar, né? Então, as casas eram desse jeito, não tinham porta, geralmente. As casas de gente pobre não tinha porta. No máximo, tinha um pano, uma cortina. Quando não, dormia tudo junto ali, né? E o Virgulino, ele dormia com a avó desde que nasceu, que ele ficou com Dona Jacosa, que ele dormia com a avó. Ainda hoje tem uma caminha, que não é a mesma cama que era da Dona Jacosa, mas está lá no museu, em Vila Bela, Serra Talhada hoje, né? Aliás, está na casa de Passagem das Pedras, por ali, onde a Dona Jacosa morou, né? Então, essa cama era uma caminha de solteiro, patente, de mola, certamente com colchão de capim, ou não sei se tinha colchão, devia ter alguma coisa, né? Certo? E o Virgulino dormia com a avó. Então, a criança, ele foi crescendo, o Virgulino foi crescendo com a avó. Eu não sei se ele chamava avó, se chamava mãe, não sabemos, né? Mas a mãe que ele conheceu foi a dona Jacosa, que era a avó. E então, ele vai passar pelas etapas, né? Vai criancinha, essa primeira fase é de 0 aos 13 anos, que é a fase de piano, depois dos 3 aos 7 anos e depois a adolescência, e ele continua dormindo na mesma caminha que a avó. A pergunta ou o questionamento a criança lá já, digamos assim,
o Virgulino deve ter sentido falta do seio da mãe, do peito, né? Do leite, do amamentar da mãe, né? Ficou com a avó. Depois ele vai crescendo, quando chega, digamos, com os 12 anos, aí aquela fase que vai depois entrando na puberdade, tudo, e dormia com a avó, né? O afeto, o amor, né? Do filho, na primeira infância, que é de 0 aos 3 anos, que é a fase edipiana, é de paixão pela mãe ou pelo pai. Aí eu já expliquei antes, não adianta falar mais, certo? E o Virgulino, ele tinha a avó, né, como mãe, e ao mesmo tempo ele disputava o amor da avó com um avô morto, um pai morto, né? Por quê? Porque ele não teve a convivência com o pai biológico e com a mãe biológica. Tinha, digamos, alguns momentos. A avó era parteira, né? Conforme eu já falei, era parteira. Levava a criança para onde ela ia, certamente. Ela não ia deixar a criança só, né? Levava o filho, o neto, para onde ela ia fazer os partos. Então, qual teria sido o trauma, digamos, que o Virgulino teve, né, de ver, por exemplo, uma mulher parindo, sofrendo as dores do parto, chorando, gritando, né? Quantas vezes não saíram daqueles quartos, tudinho, crianças mortas, quando também mulheres que morriam de parto, né? E o Virgulino deve ter visto também sangue, né? Sangue porque quando a mulher, a parturiente, quando ela tem um filho, então, assim que ela parte, que tem o parto, aliás, né? Ela vai sangrar, ela vai ter como se fosse uma menstruação, mas na verdade é por conta do parto, né? O Virgulino deve ter visto sair crianças mortas, mulheres mortas, deve ter visto essas cenas, escutado a mãe e a avó, né? Assistindo aquelas mulheres, as mulheres chorando, gemendo, gritando, né? Porque isso é normal, eu sei porque eu sou mulher, eu sei porque eu pari, né? E aquele tempo não se fazia cesáreas ali. Era parto normal, como se chama, tudo é normal, mas teve o quê? De parto normal. Então, quantas vezes a avó não pode ter carregado uma bacia com sangue, pano cheio de sangue, e o Virgulino ter visto aquilo. E outra coisa, ele pode ter escutado muitas vezes a avó acompanhando aquela parturiente ali, a mulher gemendo, chorando, gritando, né? A gente sabe as dores do parto, né? E então ele pode ter percebido tudo isso, ou visto, e isso poderia ou pode ter causado um trauma no Virgulino, para que depois ele nem se preocupasse em ver sangue, ver pessoas mortas, né? Para ele era normal. O que também a avó saía, digamos, do ambiente ali, onde tinha tido uma mulher que tinha parido naquele momento ali, ela saía. E antes o Virgulino poderia ficar pensando, o que será que minha avó ou minha mãe, avó, está ali naquele quarto? Será que estão brigando? Sempre a avó saía viva, né? Claro, né? E a parturiente poderia sair viva ou não, a criança poderia sair viva ou não. Então, tudo isso foi marcando a vida do Virgulino para que depois ele banalizasse tanto o sangue, a morte, né? A aflição das pessoas. E ele vai se tornar uma pessoa com uma psicopata, né? Agora, existem algumas teorias também para uma pessoa ser psicopata. Nasceu ou tornou-se psicopata, né? Freud acreditava que a pessoa se tornava psicopata, né?
porque ele dizia que a pessoa nascia, digamos, como um papel em branco e depois a sociedade, ou então havia alguma causa que traumatizava, que levava a pessoa a ter um problema de personalidade, um comportamento agressivo, diferente do normal, né? Já eu tenho acompanhado a doutora Ana Barbosa, Beatriz Barbosa, aliás, né, que ela tem, que é da atualidade, e hoje mesmo assisti a um vídeo dela que ela fala sobre isso, né? Que ela, antes de estudar, aliás, de acompanhar um paciente, que ela é médica psiquiatra, tem muitos vídeos dela no YouTube, certo? Aí ela define cada uma dessas personalidades e ela vai falar das personalidades, borderline, neurótico, do psicopata, ela considera os mais graves, que são exatamente, são os psicopatas. As pessoas às vezes dizem, tem o sociopata, tem o psicopata, ela fala em níveis, todos são psicopatas, os narcisistas, né? E então, ela estava dizendo o seguinte, que só faz o acompanhamento de alguma pessoa que a procura, né, como médica, psiquiatra, ela primeiro pede um monte de exames, uma bateria de exames, ela até disse assim, às vezes os planos de saúde querem até me processar porque eu peço tanto exame, mas eu não acompanho ninguém se não pedir os exames. Por quê? Naquela época do Virgulino, ninguém falava nessas questões. Já havia, viu, os estudos, mas não eram tão profundos como hoje. Então, ela estava mostrando que pede exames de ressonância, ela está falando sobre os neurônios, sobre, digamos, também ela fala sobre, pede, assim, que exames de neuroimagens para ver, né? Para ver a questão do lobo frontal, para ver a quantidade de, digamos, de neurônios, eu acho até que eu já falei isso, né? Para poder ela estudar acompanhada de uma pessoa, né, que chega com algum problema lá e ela vai acompanhar, identificar o que é que a pessoa tem, uma neurose, é uma histeria, é outra coisa aí, tudo, algumas. Agora, salientando o quê? A doutora Ana Beatriz, ela diz que a pessoa que é psicopata não é louco, não é doido, é uma pessoa que nasce com o sistema límbico que não funciona, né? Então, vejamos, voltemos para o Virgulino, né? Então, ela fala que, por exemplo, a pessoa, os neurônios, eles produzem, né, digamos, a dopamina. A dopamina é uma espécie de, como é que se diz assim, deixa eu ver se eu explico direito, né? Deixa a pessoa muito ativa, né? A dopamina que faz a pessoa despertar. Eu imagino o quanto o Virgulino não tinha descarga de dopamina, de adrenalina, porque ele viveu sempre a vida dele desafiando as pessoas, cometendo crimes, fugindo. Então, ele devia ter muito essa questão da dopamina, que ele vivia sempre em atividade, né, para livrar-se dos seus inimigos e também para atacar os inimigos, porque a dopamina, ela serve para livrar e também para atacar. Quando a pessoa está com a dopamina num nível elevado, né, a pessoa também foge, né, aí também entra a adrenalina, né, tudo isso que eu estou falando são componentes que existem, são fabricados no nosso organismo, né? E então, eu estudo por esse lado, para entender o comportamento do Virgulino, que no meu entendimento, ele era psicopata do tipo serial killer, e os psicopatas, eles não têm empatia, por isso a ausência dos sentimentos, esse tipo de sentimento de dor, ele não se põe no lugar do outro, né? Ele pode estar vendo uma pessoa morrer chorando, e o psicopata, ele mata,
ele sangra, ele toca fogo, ele estupra, ele pratica todas essas atrocidades. E para ele é indiferente o sentimento do outro, a dor do outro. Ele não se coloca no lugar do outro. Então, por conta disso, o Virgulino também, ele tinha certamente, o hormônio da serotonina, que ele era, quando ele praticava também esses crimes, depois ele ia dançar, né? A serotonina digamos, o hormônio da felicidade, né? Mas o caso do Virgulino, a felicidade do Virgulino era o gozo, né? Ele, quando ele matava, ele estrangulava, ele pipinava uma pessoa, ele pegava os animais, ele massacrava. Inclusive, eu tenho um livro aí que é de Isabel Torres, né? Que ela fala exatamente isso, eu acho que é Isabel. E então, se eu não estou esquecendo do nome, mas é mais ou menos isso, né? O nome dela, né? Ela fala que lá em Nazaré do Pico, Sertão, Alto Sertão de Pernambuco, fica junto, a divisão de Floresta do Navio com Vila Bela, que foi o lugar que o Virgulino nasceu e depois foi para... os pais dele foram para lá, para Nazaré, né? A diversão do Virgulino era... Ele gostava de brincar desde pequeno, viu, gente? Desde pequeno, gostava de brincar de guerra, de maltratar as outras crianças, com baleadeira. Ele cortava o rabinho dos animais, não era raro ele se saber que o Virgulino tinha matado um bode, um bichinho, tocado fogo nos animais nas casas. Isso não era difícil, né? Então, esse comportamento de Virgulino é o que eu falo que ele era o psicopata do tipo serial killer, tomando por base, conforme eu disse, né, justamente a história da vida dele, desde antes do nascimento dele. Por quê? Dizem que a dona Maria Zulema da Purificação, ela era uma pessoa também, que ela era muito agressiva. E incentivava, além do filho já ter essa personalidade, ela incentivava os filhos a brigarem. Ah, não traga desaforo para casa. Se fizer isso que você faça também, né? Revide, né? Dizem que ela era uma pessoa muito amarga, né? Enquanto que José Ferreira dos Santos era uma pessoa pacífica, foi uma pessoa tão pacífica que aceitou casar com uma jovem já desvirginada, né? Não sei exatamente, né? A conversa é exatamente essa, que ela já estava, que a Zulema já estava grávida do Renacinho, mas o dinheiro comprou, né? As terras, né? O gado que ele ganhou, aí abafaram, né? E para a família Nogueira isso ficou tudo, digamos assim, as escondidas, né, por debaixo dos panos, que a gente faz para ninguém saber, né, essa coisa, né? Então, a história do Virgulino tem esse lado, né, de ser um psicopata do tipo serial killer, e ele dizia, falam que ele dizia que era para vingar a morte do pai e da mãe, coisa que isso não é verdadeira. O pai e a mãe do Virgulino, quando a mãe morreu, já morreu de um infarto, né? Certamente, um infarto miocárdio, ela caiu e morreu. E pouco tempo depois, estavam morando já em Alagoas, já tinham saído de lá de Nazaré, daqui de Pernambuco, e então depois o coronel Lucena, né, lá de Alagoas, quem dá cabo do pai do Virgulino, que dizem que ele era uma pessoa boa, uma pessoa pacífica, uma pessoa calma, uma pessoa nada dele, tão calma que aceitou justamente, como se diz, tapar, né, tapar o buraco dessa história do primeiro
do primeiro filho, que ele não era pai, mas naquela época também a gente sabe que não existia ultrassom, que não existia exames, a mulher contava as semanas, contava, às vezes não sabia nem que estava grávida, né? Muitas vezes não sabia nem que estava grávida. Hoje não, hoje temos vários recursos de fazer ultrassom, de fazer exame de sangue, saber tudo. Mas naquela época não, gente. Nós estamos tratando de uma coisa que foi do final do século XIX, porque o primeiro filho da Jacosa, ele nasceu em 1894. Imaginem vocês há quanto tempo, né? Então, gente, hoje esse vídeo foi para falar do complexo lampiônico, trazendo a história da família, a origem, né? Porque também, segundo a doutora Ana Beatriz, pode haver também o componente do DNA, né? A Jacosa era uma pessoa, a Jacosa não, a Maria Sulema, que era a mãe do Virgulino, era uma pessoa também muito arredia, muito amarga. E era uma pessoa que, talvez pela frustração também, né? Mas o certo é que o Virgulino nasceu e foi o terror do sertão, torna-se o rei do cangaço, né? E meu entendimento é que ele dormindo com a avó pode ter se excitado também, pode ter também se recriminado, porque, gente, dormir com a avó, né? Até os 18 anos de idade, impossível que essa pessoa, o Virgulino, não tenha se excitado, não tenha tido uma ejaculação, alguma coisa. Agora, isso daí, ele certamente, a avó nem chegava a cogitar determinada coisa, né? E então, eu entendo também que além de psicopata, de ser uma pessoa narcisista, que ele era pelas roupas dele, pela forma que ele andava, né? Vivia divagando, não tinha paradeiro, era uma pessoa que vivia também, tinha uns costumes, uns hábitos muito, assim, uns hábitos estranhos, vivia pelo meio da caatinga, fugindo também por conta dos crimes, né? E deve, já no finalzinho da vida, também o meu entendimento, né? Como ele se alimentava mal, né? Era pouca água que ele bebia, às vezes comia a rapadura com farinha, com carne seca, isso tudo altera o quadro de uma pessoa. E aos 40 anos, 42, que o Virgulino, eu creio que ele mesmo se matou, né? Por conta dele ser uma pessoa que ele era psicopata, ele não tinha a lei do outro. Primeiro porque ele não tinha a lei do pai. O pai, o biológico não criou, então não tinha a lei do pai. E o pai, que era o marido da dona Jacosa, que era o avô, era um avô morto. Então não podia dar a lei para Virgulino, e então ele vai, no meu entendimento, ele vai ser um psicopata do tipo serial killer, que não vai dar valor à vida, que não liga para sangue, e o sangue até o excitava, né? Quanto mais ele fizesse a pessoa chorar, massacrar a pessoa, pipinar, furar os olhos, tocar fogo, mais ele gozava. Depois ele ia dançar, né? Aí subia aí a quantidade de adrenalina e serotonina, né? Aí ele ia dançar, ele ia... E também o meu entendimento é que ele era homossexual, era pedófilo, era pederasta, né? Tudo isso, nada demais de ter... isso faz, tudo é componente de uma personalidade psicopática, principalmente no nível de Lampião. Então, o final do Virgulino, certamente foi no dia 28 de julho do ano de 1938, e ele mesmo, como ele não se entregava para as polícias e para ninguém, ele mesmo deu o primeiro tiro na região fronto-parietal, e o segundo tiro, quem terminou de matar foi o Panta de Godói. Panta de Godói, eu acho que foi quem falou correto, foi Panta de Godói. Ele disse,
Eu dei o segundo tiro, em Virgulino, e o primeiro foi ele próprio, porque o que ele tinha de arma, né, na hora que ele viu que estava acuado ali em Angico, ele atirou na própria cabeça, mas não se entregou. Vivo, não. Vivo, não. É esse o meu entendimento para o complexo lampiônico, ok? Dá um like aí, acompanha meu canal, porque eu vou fazer ainda vários vídeos, tá?